Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está aí acessando a videoaula de madrugada. Meu nome é Jorge Augusto, professor de Biologia e Ciências da Natureza da família LAC Concursos. E eu queria te dar as boas-vindas para mais essa videoaula, tá legal? Hoje nós teremos o prazer de apresentar o que as principais bancas do país têm cobrado em torno desse tema. Segundo a lei de Mendel, aliás, desses temas, segundo a lei de Mendel e biotecnologia, tá legal? Então, nós pegamos dois temas que são bem pertinentes, tá? Apesar de estar um pouco atrás, mediante a primeira lei de Mendel, a gente vai pegar a segunda lei de Mendel e os processos biotecnológicos, E aí vai dar uma observada para ver o que tem se cobrado disso nas principais bancas relacionadas à biologia no nosso país, tá legal? Então, vamos começar? Então vamos. Então, olha só. A primeira questão que a gente vê é uma questão da CEPERJ, para professor de biologia do ano de 2015, tá legal? Para o estado do Rio de Janeiro. Então, a prova nos falava assim: a segunda lei de Mendel, ou seja, a lei da segregação independente, estuda a transmissão combinada de duas ou mais características. Pelos conhecimentos atuais de divisão celular, sabe-se que essa lei só é válida quando a gente fala de primeira lei de Mendel, a gente tem que esquecer um pouquinho, quando a gente vai ensinar, esquecer um pouquinho a meiose lá que a gente fala no primeiro ano, Se você dá aula de meiose no primeiro ano, a gente vai falar das principais fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, as quatro principais fases. E aí a gente diz que existem dois tipos de divisão. Você lembra? Uma divisão, primeiro, reducional, meiose 1 é reducional, e a meiose 2 é equacional. A segunda coisa que a gente fala, e dando uma importância gigantesca na meiose, é a prófase 1. Prófase 1 é um processo no qual vai existir a coisa mais importante, que é a deriva gênica. Deriva gênica? Sim. A recombinação ali, diretamente dos cromossomos, proporcionando o que a gente chama de crossing over, ou proporcionado, melhor, pelo que a gente chama de crossing over. Agora, quando a gente fala diretamente das leis mendelianas, a gente sabe que ele avaliou estruturas onde não existia esse processo de recombinação. Quando você fala de genética de populações, você mostra que existem gametas parietais e gametas recombinantes. E por isso que nem sempre, num experimento, vai existir a primeira lei de Mendel clássica, porque existem os gametas recombinantes. Então, Mendel ele acabou proporcionando um tipo de análise fora, extra dessa recombinação gênica. A Psion sativum proporcionava isso para ele. Eu acho que ele foi extremamente bem sucedido na escolha da Psion sativum por causa disso. Então, olha só, aqui eu te mostro um esquema de segregação independente. Você veja aqui uma célula diploide, na é verdade, uma célula onde eu vou ter ainda a não duplicação. Eu costumo falar que isso aqui nunca se vê, porque o processo de divisão celular só ocorre depois de existir a fase G2, e a G2 vem depois da fase S, e a fase S aí vai estar diretamente relacionada com a duplicação do material genético. Então, quando você vê cromossomo, você nunca vê assim, você vê desse jeito aqui, não é verdade? Você vê desse jeito, os cromossomos já duplicados. E aí, a gente observa a separação, do material genético, sem haver recombinação. Você pode ver que aqui era azão, azão, azinho, azinho, bezão, bezão, bezinho, bezinho. Na hora que você junta, não houve o processo de recombinação. Porque se houver o processo de recombinação, eu vou ter mais de 4 variedades de gametas. E a primeira lei de Mendel tem 2 variedades de gameta, aqui vão ter 4 variedades. Tá legal? Então, aqui eu estou te mostrando que não houve o processo de recombinação. Houve o que a gente chama de segregação independente. Isso demonstra que os genes estão em cromossomos diferentes. Então,
os dados relacionados à segunda lei de Mendel só vão realmente funcionar se houverem essas características, se houver esse tipo de ideia, tá legal? Então, olha lá. Então, é isso que ele espera da gente. Pelos conhecimentos atuais de divisão celular, sabe-se que essa lei só é válida quando? Aí, primeira coisa, letra A, os pares de alelos estão situados no mesmo par de cromossomos homólogos. Eu te falei que não era isso, né? Tem que ser uma independência. Letra B, existe crossing over, já paro para aí, porque eu falei que se houver crossing over ou permuta gênica, né? E ele coloca aqui, na mitose. Como assim na mitose? O crossing over está ligado diretamente à prófase 1 e na meiose, não na mitose, né? Letra C, ele coloca lá, os pares de alelos estão situados em cromossomos não homólogos. Então, é o que a gente está vendo aqui, ó. Então, estão em cromossomos diferentes, está vendo? Aí, a segunda lei de Mendel, ele funciona muito bem, porque os genes estão em pares de alelos situados em cromossomos não homólogos. Tudo bem? Então, resposta aí da prova da CEPERJ, do ano de 2015, acaba sendo letra C. Os pares de alelos estão situados em cromossomos não homólogos. Isso é uma exigência para que haja, né, aquela estrutura estatística, né, de porcentagem da segunda lei de Mendel. Tá legal? Tudo bem. E já dá uma dica, né? Olha só aqui que coisa interessante. Ele coloca assim, lei da segregação independente. Então, ele diz que existe uma independência entre a segregação dos genes, né, dos alelos e tal. Né? Bem, ele já ajudou a gente lá na introdução, tá bom? Próxima questão, questão da FUNRIO. Prova de São José do Rio Preto. Bem, a questão fala assim, em uma espécie de planta, a forma dos frutos pode ser alongada ou redonda, com a herança desse caráter sendo determinado por um único par de alelos. Então, a gente tem aí, né, a herança ligada diretamente a um único par de alelos. Tá? E aí ele cita alongada e arredondada. Então, eu vou colocar aqui do lado só para lembrar, tá? Alongada, arredondada. Então, nós temos aí duas características. Tá? Ele fala assim, cruzamentos realizados entre plantas com duas variedades de frutos exibiram os seguintes resultados. 100% dos frutos alongados. Então, peraí, ele está falando que quando você junta um alongado com um arredondado, você tem 100% dos indivíduos alongados. Se você tem 100% dos indivíduos alongados, alongado é dominante, vou botar aqui representado por A, e arredondado é recessivo, vou botar a representação aqui também por A. Então fica azão, azinho, tudo bem? Como você sabe, azão, característica dominante, azinho, característica recessiva. Tudo tranquilo. Aí ele fala, continua, 100% dos frutos alongados em F1 e 75% alongados em F2. Sim, se você cruzar azão, azinho com azão, azinho, você vai ter 3 possibilidades aí, né, para alongado, né, que é dominante, e uma para o recessivo, que é arredondado. Depois a gente vai fazer melhor esse cruzamento, tá? Vou acabar de ler aqui. O genótipo das plantas da geração parental, assim como a dominância dessa herança, forma do fruto, estão corretamente assinalados. Gente, o parental vai ficar indivíduos homozigotos. Então, azão, azão e azinho, azinho. Tá legal? E a segunda coisa que ele deseja, né, a forma do fruto. Então, o genótipo da geração parental. Então, geração parental são indivíduos puros aí. Azão, azão e azinho, azinho. Tá legal? Da geração parental, assim como a dominância, né, da forma do fruto, alongada dominante. Estão assinalados em... Eu não vou nem precisar fazer o cruzamento. Tá legal? Então, olha só.
eu falei que eles são homozigotos, e aí ele na questão ele não usou o A, né? Ele usou o R. Tá bom? Tudo bem, sem problema. Então, eu disse que são indivíduos homozigotos, né? Tanto dominante quanto recessivo. Então, no homozigoto dominante é Rzão, homozigoto recessivo é Rzinho. E eu falei que o dominante era quem? Era o alongado, né? E arredondado recessivo, porque ele diz aqui perfeitamente que em F1 100% eram alongados. Então, quando eu junto um alongado com um arredondado, se 100% é alongado, o alongado é dominante. Então, alongado é dominante, né? E o outro é recessivo. Então, eu tenho aqui Rzão e Rzinho. Substituir, tá? O A por R, porque a resposta faz assim. Rzão, Rzinho. Alongada, dominante, e arredondada ou arredondada, recessivo. Então, a resposta é a letra B. Muito tranquilo isso aí. Tá legal? Próxima questão. Questão da Unimontes. O nome do lugar é Montes Claros, do ano de 2010. Até combinou, né? Que troço interessante. A banca Unimontes para realizar a prova de Montes Claros de 2010. Mas vamos lá para a questão, para ver o que a Unimontes, né, acaba cobrando. Em camundongos, a cor preta da pelagem, Bzão, é dominante em relação a castanho, Bzinho. E um padrão uniforme, Szão, é dominante em relação ao salpicado, Szinho. A cor e o salpicado são controlados por genes que se distribuem independentemente, então, segundo a lei de Mendel. Para saber o fenótipo de genitores pretos uniformes, então, peraí, se o indivíduo é preto, ele é dominante, né? Porque ele está falando aqui que a cor preta é Bzão. Então, botar aqui no cantinho aqui, ó, Bzão, preto. Muito tranquilo, tá? Então, ele ainda diz que é dominante em relação ao Bzinho, que é castanho. Sempre bom rascunhar quando a gente está resolvendo as questões de genética, tá? Então, Bzão preto, Bzinho castanho. Bzão dominante. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da Isolada com foco na SEDUC para o cargo de Biologia. Vem comigo! Clic-clac.